né? E hoje nós vamos conversar sobre paternidade trans, né? O tema é homem, trans e pai. Então a gente vai conversar com ele, que tem muito o que falar sobre o tema, já que ele é um homem trans, que além de pai já é avô. Então vamos aguardar um pouquinho ele entrar para a gente poder bater esse papo com ele. Pronto. Cá estamos nós. Cá estamos nós. Boa noite. Mais uma vez, muito obrigada, tá, por ter aceitado o convite. E o tempo também vai... o Instagram vai notificando todo mundo. Aí eu vou fazendo já a sua apresentação. Já estava conversando com o pessoal que já estava assistindo, que hoje nós vamos conversar sobre paternidade trans. E nós falaremos com o homem trans, pai e avô. E esse homem se chama Jorge Lessa, 53 anos, pai e avô, servidor público do Rio de Janeiro, sendo o primeiro guarda municipal homem trans, representou o município do Rio de Janeiro na Conferência LGBT 2016 e na condução da Tocha Olímpica, graduando em serviço social, autor, ele é escritor também, pessoal, além de servidor público, é autor do livro Eu Trans, A Alça da Bolsa, Relatos de um Transsexual, 2014, Quem Somos, 2018, Histórias que Não Contei, que é o próximo lançamento dele, está em produção ainda, palestrante sobre diversidade, positiva e superação e empreendedor digital, agraciado com o Prêmio Cidadania, Direção e Respeito à Diversidade pela LERJ, 13º Prêmio Arco-Íris de Direitos Humanos, participou de todas as ações para a inclusão das pessoas transgêneros na saúde e assistência social, na elaboração da cartilha LGBT da Prefeitura do Rio de Janeiro e o dossiê LGBT do ISP, Instituto de Segurança Pública, entre outras ações fora do âmbito institucional. Obrigada. Nossa, obrigado a você pelo convite. Boa noite, gente. Boa noite para todo mundo. Eu acho muito bonitinho a maneira como cada pessoa pronuncia meu nome. Ah, sim. Lembra que eu perguntei? Eu chamei Jordan. É Jordan. Jordan. Eu fixo no R. É o mal do R, do H. O mal da gente inglesar, né? Americanizar as palavras. Jordan. Eu sempre falo para as pessoas, não esqueça, é com DH de Direitos Humanos, já é proposital mesmo. Sim. Jordan, primeiro vamos começar a falar. Nós temos 50 minutos, vamos aproveitar bem o nosso tempo. Eu quero que você fale... Você vai vendo o tempo aí, que eu sou ruim de ver quem escreve, sou ruim de ver tempo. Não, tranquilo. Eu quero que você fale um pouco sobre... Você se tornou pai antes de transicionar ou após transicionar? Me fala um pouquinho sobre isso. Não, foi bem antes de transicionar, né? Inclusive, essa polêmica toda que foi levantada por causa da campanha dessa marca de perfumaria, né, em cima do Tami, eu sou um cara que evito muito entrar em polêmica e gastar energia à toa. Mas quando as coisas chegam para mim, eu não tenho como dizer que não, né, porque senão eu não teria chegado aos meus 53 anos. E assim, o que mexe comigo quando se fala de paternidade, quando eu vi muitos comentários agressivos falando da anatomia dos corpos, falando que não é por aí, né? Quem lê eu não gosto de repetir porque eu não presto muita atenção nisso. Mas tivemos comentários muito pesados. E aí isso me remete a uma situação que, assim, de que paternidade é essa que a gente está falando? Quais são esses homens tão dignos assim de serem chamados de pai? Se a gente vive uma situação que é muito escondida, muito pouco falada, né? E que é absurda no país para quem sente na pele e para quem conhece os seus iguais. E essa questão da paternidade, para mim, sempre foi uma coisa muito pesada, porque, veja, eu descobri aos 12 anos que eu era adotado. Né? E até aí tudo bem. Então, aquele pai e aquela mãe que eu conheci até os 12 anos como tal, não eram meus pais e minha mãe biológico. Mas aí tudo bem. O problema é como isso se desenrolou e tudo que aconteceu durante a minha vida. Né? E aí, aos 28 anos, eu soube por alto
que o cara que eu conhecia como avô era meu pai biológico. Meu Deus. Mas aí não foi confirmado, porque ele tinha falecido, foi uma confusão danada na família, dizendo que eu estava manchando a imagem dele, que aquela história não podia se levantar e tal. Quando foi em 2016, olha só tem 4 anos isso, justamente por causa da época da Olimpíada, eu tive a certeza de uma história que eu desconfiava. Porque uma tia, muito querida por sinal, que mora em Minas Gerais, veio ao Rio por causa das Olimpíadas. Ela nunca tinha lido meu livro, ela leu. E aí ela ficou muito chateada, ficou magoada. Ela chegou a chorar mesmo. Entendeu? Porque ela não sabia tudo que se passava aqui no Rio de Janeiro comigo. E aí ela chegou para mim e falou assim, eu preciso te contar a sua história. Aí eu, pronto, mais uma história, já com 50 anos. E mais outra história eu tenho para saber nessa altura do campeonato. Mas ela confirmou a versão que eu desconfiava. E realmente, o cara que eu conheci como avô era o meu pai biológico. O cara que eu conheci como pai adotivo, na realidade, primeiro eu conheci como pai, depois como pai adotivo, na realidade ele não era pai nada, ele era meu cunhado. Porque a pessoa que eu conheci como mãe também, ela também não era minha mãe biológica, ela era minha irmã. Meu Deus, e aí, quando a gente fala de paternidade... Era teu avô materno. Exatamente. Meu avô materno. Então, eu fico pensando de que família tradicional brasileira, de que paternidade é essa que a gente fala, porque eu sou de 1967, eu tenho 53 anos. E naquela época, os mais velhos, e quem conhece a história, sabe que isso era muito natural de acontecer. O cara que tinha um filho fora do casamento, ele entregava para os outros, ele dava para a filha mais velha assumir a maternidade, que foi o que aconteceu comigo, né, por N questões, porque filho bastardo não tinha direito a sobrenome, filho bastardo não tinha direito à família, né? Então foi isso que aconteceu comigo. A minha mãe e irmã, ela estava casada há muito pouco tempo, e eles fazem um acordo para não manchar o nome da família tradicional brasileira, e ele dá para ela, para que ela me registre como sendo filho dela. E aí eu passo a ser o filho da minha irmã. Para você ver como é que a coisa é complicada. Então, quando falo em paternidade, me remete a essa história. De que paternidade que a gente está falando? Qual é que é válida? Sabe? E aí foi acontecendo tudo isso. Em 1983, eu tinha 16 anos e sofri o que hoje a gente conhece como estupro corretivo. E eu só descobri uma gestação, que por isso eu tenho um filho, 21 semanas depois. Ou seja, com 5 meses de gestação. Isso. E aí eu decidi, eu gosto de falar muito isso, eu não tenho nada, eu acho que o dono do corpo é que decide o que vai fazer com o corpo. Né? Eu decidi ter o meu filho, porque eu já sabia da história de ser adotado, né? E na minha cabeça, assim, eu não tenho ligação de sangue, que era o que eu pensava na época, com ninguém no planeta. Sim, entendo. A única pessoa que eu tenho certeza de ter algum vínculo sanguíneo é com essa criança que eu estou gerando. Né? Não contei para ninguém a forma como tinha acontecido, porque eu tinha medo de ser forçado a abortar, ou tinha medo de que me tomassem ele. Eu só fui contar essa história quando o meu filho completou 21 anos, que eu acho que ele estava numa idade para entender. E a minha mãe só ficou sabendo dessa história quando ela leu meu livro, porque até então ela também não sabia. Então eu guardei isso durante muito tempo, foi muito difícil tudo isso. Mas eu levei a gestação adiante. Hoje meu filho está com 36 anos. É um cara, sabe, super do bem, casado, família constituída. Meu neto tem 3 anos, faz agora no final do ano 3 anos. Então, veja bem, de uma pessoa disser para mim que eu não tenho direito de ser e de me sentir pai, depois desse histórico todo, eu vou perguntar para ela o que ela tem com isso, no mínimo, entendeu? Sim, sim. Porque eu me julgo realmente muito mais pai, muito mais avô do que muito homem cis que eu conheço por aí. Com certeza. Porque eu lutei para manter, para que esse filho tivesse, para que essa família se constituísse. Enquanto a gente vê pessoas aí que por um copo de cerveja está deixando o filho para trás. Né? Foi o que eu falei na reportagem que saiu hoje, quem não viu, veja, tá por aí na rede. Eu publiquei ele, né? Também, gente, sigam, tem lá a reportagem do dia. Sim. Essa situação de que nós temos aí, assim, as estatísticas nossas são 5,5 milhões de crianças
sem que os nomes dos pais estejam na certidão de nascimento, a quantidade de processos na justiça por pensão alimentícia, porque as mulheres acabam arcando sozinhas com a responsabilidade e para preencher uma ausência tanto financeira quanto física. E aí vem uma pessoa falar de paternidade, deslegitimar uma paternidade que é baseada em amor. Ou seja, tem alguma coisa muito errada nisso, não tem? Não, então é isso, realmente, eu sou pai antes da transição, muito antes da transição. Sim. E quando eu pergunto se você era pai antes ou depois de transicionar, não é por julgamento, mas sim para entendermos todo esse contexto da tua história de vida. Porque todo esse contexto que você colocou, ele tem que ser analisado sim para entender traumas, para entender como uma pessoa que é tão marginalizada pela sociedade, e agora a gente está vendo isso de forma tão escancarada e nojenta, então a gente tem que entender, relatos como o seu, eles são necessários. E eu, sinceramente, eu te digo já obrigada, tá? Por continuar lutando, mas sim, e você é um lutador, e você explicar isso sobre paternidade é muito interessante, porque nós vivemos... A minha irmã colocou uma enquete de um site, né, sobre como é o seu pai, né? E ela já botou de forma... Olha, minha tia querida de Minas, que eu falei, ela acabou de entrar, minha prima também. Jesuína. Eles acabaram de entrar. Oi, Jesuína! Então, aí ela colocou... E nas questões, eu tenho um pai, só que eu tenho um pai, Só que eu tenho plena ciência que muitos não têm pais. E quando eu falo que não tem pais, é nesse pai que você falou. O pai de não estar presente. Porque só o vínculo biológico, e eu sei que hoje você entende que não precisa só ser o vínculo biológico. Exatamente. Né? Como você bem falou, naquela época eu pensava assim, eu sei que hoje em dia você, né, pensa diferente. Agora me diz uma coisa. Você me disse que você tem um filho, ou seja, um homem. Sim. Quando você transicionou? Com quantos anos? Quando você iniciou... Com 48, com 48, só tem 5 anos de transição. Só tem 5 anos. Mas aí, antes disso, antes de você decidir transicionar, quando é que você começou a entender que toda essa carga heteronormativa e cisgênero não lhe cabia? Bom, assim, na realidade, eu sempre entendi que tinha uma coisa muito errada, né? Porque eu falo assim, eu não me transformo num homem. Eu sempre fui quem eu sou. Isso não era visível, eu não tinha colocado isso para fora. Tanto é que uma coisa muito interessante, quando eu me reconheço uma pessoa transgênero, que foi em 2013, né? Foi através de uma palestra do meu imenso amigo, um homem que eu tive realmente como pai nessa vida, que é o João W. Neri, né, um segundo pai, porque eu também tive esse homem que eu disse para você, que eu descobri que era meu pai adotivo, e que mais tarde eu descobri que era o meu cunhado. Ele foi um homem que para mim foi pai a vida inteira. Tanto é que quando eu tive essa conversa com a minha tia, a coisa que mais me chocou foi que eu comecei a colocar as coisas no lugar. E de repente tirar ele do lugar de pai que ele sempre ocupou foi muito duro para mim. Porque era ele que brincava comigo de casinha, era ele que brincava comigo de cavalinho, foi ele que me levou para conhecer várias coisas, passear, trocar ideia, sabe? Então foi muito duro isso. Acho que esse lugar de pai vai ser sempre dele, não tem como tirar. Mas em relação à transição, eu sempre tive um não lugar, porque eu sempre fui uma figura masculina. Né? Inclusive no meio do LGBT, no meio das mulheres lésbicas, eu era muito taxado, porque era assim, pô, você não precisa ser tão masculino assim. E eu ficava me perguntando, mas como é que é ser diferente? Porque eu não sabia ser diferente, eu sempre tinha um jeito de ser, e esse era o meu jeito, não dá para ser diferente. Então, em 2013, quando eu conheço o João W. Neri, e na palestra dele, por tudo que ele narra, eu acabo me reconhecendo na fala dele, é que a ficha começou a cair. Eu falei, não, peraí, é por aí o caminho. E aí eu comecei a pesquisar, comecei a ler, né? Tive a honra e o privilégio de ter contato muito próximo com ele. E mesmo assim eu demorei 2 anos para realmente tomar a iniciativa de iniciar um processo de transição, de fazer a cirurgia, de fazer tudo que me desse na telha. Sim.
né? Mas, e aí, quando eu cheguei para as pessoas para dizer, gente, vocês não sabem o que eu acabei de descobrir. Eu sou uma pessoa trans. Foi muito interessante, porque algumas pessoas falavam assim para mim, ah, mas qual é a novidade? É como se todo mundo soubesse, menos eu. Imagino. Então aquilo foi muito interessante. E eu fiquei, depois que eu decidi fazer minha transição, eu, Jordan Lessa, a minha vida, eu sou muito grato pelo meu dia a dia. Para mim é uma situação muito confortável, sabe? É confortável viver num corpo que me representa, me olhar no espelho e poder me ver. Isso é muito bom, né? As lutas, elas continuam? Continuam, porque todo dia vai ter uma luta diferente. A gente tem uma sociedade que ainda é necessário a gente estar se firmando todos os dias, né? Tem muitos que não têm o privilégio de ocupar os espaços que eu ocupo, de estar nos lugares onde eu estou. Então, mais do que qualquer outra coisa, é por essas pessoas que a gente precisa estar na luta. Eu falo sempre, não posso deixar de falar nunca, eu reconheço os meus privilégios com uma leitura masculina, uma leitura social masculina, reconheço o meu privilégio por ser um homem branco, reconheço todos os privilégios, mas eu procuro fazer desses privilégios uma possibilidade também de trazer voz para aquele homem negro que está lá na periferia, que não ocupa esse espaço, para aquela travesti, aquela mulher trans da periferia, da Baixada Fluminense. Porque enquanto a gente está discutindo adoção, enquanto a gente está discutindo o Dia dos Pais, essas pessoas da periferia, elas saem para comprar pão de manhã e não sabem se vai estar vivo de noite. Perfeito. Sabe? Então eu faço questão sempre de falar. Não é o Jordan pelo Jordan, não. É o Jordan que está porque a consequência da vida me levou para esses espaços. Mas eu tenho uma responsabilidade muito grande quando eu estou falando aqui, quando as pessoas estão me vendo e quando estão me ouvindo, não só sou eu. Atrás de mim, do meu lado, junto comigo, tem muita gente que não consegue acessar esses espaços. E a gente precisa ter uma responsabilidade muito grande por essas pessoas. Quando a gente vê uma fala que ela é acusadora, quando ela é negativa em cima do Tami Miranda por causa de uma campanha de uma grande empresa, o Tami Miranda é um cara que tem condições financeiras. O Tami Miranda é um cara que vai sair na rua e ele pode estar cercado de segurança e que ninguém vai fazer nada com ele. Mas uma fala dessa é de tamanha irresponsabilidade que coloca em risco a vida daquele homem trans, daquela travesti e dessa mulher trans que eu estou falando, lá da periferia. E principalmente se for uma pessoa negra. Então a gente precisa fazer alguma... Isso piora muito. É a vulnerabilidade da vulnerabilidade da vulnerabilidade. E a gente está em um país que mais mata trans. Exatamente. Nós estamos num país que é um país tão hipócrita, que é o país que mais mata as pessoas trans e é o país que mais consome pornografia trans também. Né? Então a gente precisa responsabilizar as pessoas que têm essa fala irresponsável. Porque não é só o Tami Miranda que está sendo atacado. Não é o Jordan que está na reportagem com a cara branca na capa. Não é o Glauco que está na capa com a cara branca na capa. São as outras pessoas que não estão com a cara na capa e que são vítimas dessa irresponsabilidade muito mais do que a gente. É isso que me move. Olha, e a tua fala é extremamente importante. Porque quando, de fato, nós vemos uma pessoa de classe média para alta, a gente esquece de olhar que a grande massa, a maioria das pessoas, elas não estão inseridas nesse patamar social. Ou seja, é impossível. Gente, nós temos que entender. Sim, classes sociais existem e elas são uma forma de proteção para o indivíduo. Como você bem falou, Tami Miranda, o fato que está acontecendo com ele, o problema não é ser com ele em si como figura pública, mas a fala que é dirigida a um grupo de pessoas. Ele, pelo status social dele, a classe que ele pertence, ele está protegido. E como você bem falou, e aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de proteção? E aquela menina que é vista dentro da sociedade, dentro daqueles moldes do que você tem que ser, igual você falou, você foi um homem. Só que aí, aí eu tenho uma menina, né? Vamos para todo mundo entender o contexto que eu estou falando, uma menina na periferia que não tem condição, por exemplo, de fazer uma cirurgia, que não tem condição de tomar, por exemplo, hormônio, se ela tem vontade, ela é livre para isso. E ela não tem nem sequer acesso a entender o que está acontecendo por ela. Porque o que chega para ela são normas que dizem que tudo que ela é errado. Exatamente. E é um flagelo. Olha, é dolorido. Dói muito eu enxergar isso e ver. Tanto é que me incomodou demais
os ataques que fizeram. Porque eu sei que fala mata. Nós estamos vendo quantos discursos matam. Agora eu te pergunto uma coisa. Você como pai, eu quero entender, que foi por isso que eu te perguntei se seu filho, ele é filho, é homem cis. Filho, é um homem cis. E aí, gente, depois eu falo uma coisa que me incomoda também, da gente sempre ter que se afirmar. Eu tenho que me afirmar como mulher negra, você tem que se afirmar como homem trans, a gente tem que se taxar, mas depois a gente fala um pouquinho sobre isso. Que também não é... Sim. Já entendeu onde eu quis chegar nessa parte, né? Porque realmente... Mas vamos lá, o seu filho, ele sendo um homem cis, à época, como é que chegou essa informação para ele? Como foi captado por ele? Já que a gente vive num mundo tão cruel com pessoas trans. Cara, meu filho, ele é um cara tão do bem, tão de boa, sabe? Que assim, óbvio que pra ele não foi 100% tranquilo, como não seria pra qualquer pessoa, né? Mas ele é um cara também muito aberto a conversar e a gente explicar, e ele conhece a minha história, né? A partir do momento em que ele conheceu a realidade da minha história, e tipo, ele é um homem, ele tá com a vida dele, ele tá, sabe? A gente tem um papo assim, e a gente olha pro passado, e uma das nossas conversas foi nesse sentido de que olhar para ele e falar assim, em que momento da nossa relação, né, eu fui mãe para você? Porque a nossa relação sempre foi de pai e filho. O papel de mãe, ele ficou muito mais pela minha mãe, a avó dele, ficou muito mais pela minha irmã, tia dele. Eu sempre tive um papel mais voltado para as questões masculinas mesmo. Aquela coisa da primeira namorada, primeira vez que sai, sabe? Essas coisas de papo de papo de homem, né? Que é ruim, mas acontece, né? São coisas que não são ditas assim. Então, esse tipo de papo todo rolou entre eu e meu filho, entre mim e ele. Né? Então, a gente olha e você realmente... Cara, como eu sempre tive essa aparência muito masculina, eu vou até te mostrar aqui. Por favor. Aqui, na capa do livro, não sei se está dando pra você ver direito. Tá vendo? Essa aqui é a capa do meu primeiro livro. Quem quiser depois aí, entra em contato comigo. Essa foto aqui, ela é de 2013. Sim. Aqui não tinha cirurgia, não tinha hormônio, não tinha nada. Nada? Esse aqui é o Jô antes de iniciar qualquer processo. Entendi. Então eu falo para as pessoas assim, gente, muda algumas coisas? Claro que muda, né? Porque a taxa hormonal, essa coisa toda muda. Mas assim, mudou muito foi a voz, mudou a barba do bigode, não mudou muita coisa. Então eu tenho a sorte, a boa sorte de conseguir, dentro da medida do possível, né? Porque a gente tem uma relação de respeito acima de tudo. Né? Algumas coisas são difíceis de serem ultrapassadas, algumas barreiras são difíceis de serem entendidas, mas cabe a mim dar tempo, dar espaço para que as pessoas entendam, né? Principalmente sendo filho. Eu acho que as nossas ligações familiares, elas são muito importantes. Eu falo muito isso para os mais novos. Quando a gente faz um processo de transição, a gente não está sozinho nele, porque ao nosso redor também as pessoas são atingidas pela nossa mudança. E não é assim, com a varinha mágica amanhã vai estar tudo bem. Não, a gente precisa criar estratégia, a gente precisa aprender a dar tempo para que as pessoas entendam aquele processo, sabe? Obviamente que tem umas questões aí que não dá mesmo, que a pessoa diz que não quer, não vai fazer, e a gente toma uma atitude mais drástica. Eu já passei por situações de uma pessoa que eu julgava muito minha amiga, e quando eu fiz a cirurgia, a primeira cirurgia que eu fiz, ela olhou para mim e falou assim, eu sinto muito, mas eu nunca vou conseguir te chamar no masculino. E aí eu olhei para ela e falei assim, olha, tá tranquilo, a partir de hoje você não precisa se preocupar mais em me chamar de nada. Porque se você não consegue me respeitar, como é que a gente vai ser amigo? Sabe? Eu não vou ser seu amigo tendo que toda vez que você for me chamar, eu vou ter que sofrer um constrangimento. Toda vez que você falar comigo, eu vou me sentir mal. Então, para não ficar ruim para mim nem para você, a gente termina por aqui. E todos nós, pessoas trans, passamos isso ao longo da vida. A gente perde muitos laços de amizade, muitos laços afetivos por essas questões. Essa tua fala, ela remete a uma coisa. Por que a nossa sociedade é tão fixada em gênero? Porque, assim, na verdade, tanto faz você ser homem ou mulher. O teu gênero em si, ele não define o teu caráter. Então, quando a gente vê falas assim, parece que a partir do momento
que você fala, olha, sociedade, eu não me identifico com aquele gênero que vocês consideram como biológico, que foi aquele posto para mim desde nascença. E a partir do momento que você fala isso, parece que os outros totalmente dizem, pois tá bom, sai daqui, porque para mim ou é homem ou é mulher. E dentro daquilo que eu entendo que é homem e mulher. Sendo que a gente, na verdade, vem na Índia, culturalmente, que não existem sexos definidos. Exatamente. Então, o sexo, quanto o gênero, ele, na verdade, não define você. Não define você. João Nery diz que não é o corpo que define o nosso gênero, é o contrário, sim, é o nosso gênero que define o nosso corpo, né? A sensação é, as pessoas têm esse binarismo de gênero que as pessoas nos colocam e tem que ser naquele recorte específico. Ainda tem isso, não basta ser só homem e ser mulher. Tem que ser daquele jeito. Daquele jeito. Né? O homem tem que ter um comportamento X e a mulher tem que ter um comportamento Y, senão a coisa não funciona. Né? E assim, isso tem ceifado muitas vidas. Né? Como você mesmo disse, na Índia é diferente a cultura. O mundo, se as pessoas tivessem um olhar macro, é porque as pessoas estão se deixando ficar assim. Parece que quanto mais informação, quanto mais meios da gente entender o mundo, mais micro o nosso olhar está ficando. Porque nós temos ferramentas para entender o que acontece no planeta. Mas as pessoas fazem assim e procuram não olhar nem para o lado. Acha que aquela outra pessoa que tem um pouco mais de influência falou que é assim, então é assim, eu não vou procurar saber por quê. Sabe? E a gente está caminhando, infelizmente, dessa forma, o que é muito ruim. E aí a gente tem um índice de suicídio muito alto, a gente tem um índice de depressão muito alto. Né? É como se essa população não tivesse o direito de existir. Não, gente, não é por aí. É tão cultural que você vê que, como você mesma disse, na Índia não existe essa diferença, em outros países também não, porque a maneira lá de se viver é outra. Uma vez eu falei numa palestra sobre isso, que quando nasce gente, nasce uma pessoa. É vagina porque a gente disse que é vagina, é pênis porque alguém disse que é pênis. Porque poderia ter dito também que era ao contrário. Nós é que botamos nomes nas coisas. Né? Aí alguém falou assim, não, mas não é assim, eu não concordo. Aí eu perguntei, o cara é LGBT. Eu falei, mas você não concorda por quê? Ele falou, não, porque isso não é da natureza. Bom, se a gente for falar de natureza, você vai ter provas muito maiores de como você está equivocado. Sim. Porque na natureza é o cavalo marinho que tem a gestação. Na natureza, o peixe palhaço é que muda de gênero quando a mãezinha do peixe palhacinho lá, igual aquele procurando Nemo, quando a mãe dele some, é o macho que vai para o gênero feminino para continuar cuidando da cria. E entre outras questões que acontecem na natureza, como plantas. Então, se a gente for falar de natureza, a gente vai ver que nós estamos completamente equivocados em relação à questão de gênero, que não é por aí. Não. Agora, também isso é um reflexo que o ser humano ele é extremamente simplista. Ele gosta do 1 mais 1. Se é passado para ele uma equação, que uma equação é mais complexa, porque a nossa vida é complexa, ele já fica extremamente, dá um tilt nele. E tanto é que você vê essas falas, esses fundamentalismos religiosos, essas falas fascistas, essas falas LGBT-fóbicas, elas vêm de pessoas que elas não conseguem assimilar o que você acabou de falar. Elas não conseguem enxergar isso tudo. Porque para elas é mais fácil fazer isso. Sim. O cérebro delas é mais fácil de assimilar. Mas isso é uma questão estrutural. Sim, claro. Né? Porque da onde vem? Da educação que nós não temos. Justamente. Tudo tem a raiz lá na educação. Sim. E se você não é conhecedor, você não vai abrir a mente para quê? Você vai acreditar no que eu estou dizendo para você até o último dia. Como dizem os fundamentalistas, até o dia do juízo, que eu estou doido para chegar, porque eu acho que a gente vai ter muita surpresa nesse dia. Eu tenho que concordar. Agora, já que a gente está falando, a gente saiu da esfera do filho. Quando você teve o seu neto, você já havia transicionado, correto? Já, aí tem 3 anos. naquela fala que a gente estava conversando. O gay, o LGBTQIA+, ele tem que se afirmar ser LGBTQIA+. Eu tenho que chegar dizendo. Por quê? Se eu vou preencher um questionário, eu só falo que eu sou Graziella, se tem gênero, eu ponho mulher. Agora, parece que quando eu trato de uma pessoa trans, eu tenho que fixar ainda. Graziella, se por um acaso fosse trans, Graziella
trans. Ou seja, é uma afirmação sempre. Você é mulher, pronto. Você é homem, pronto. E aí, o que me incomoda é, às vezes, a gente tem que ensinar, e eu tava reparando, porque eu cuido do meu irmão desde pequeno, então meio que crio ele. Eu tô me podando a dizer que não é um homem trans, é um homem. Sim. Então, pro seu neto, como é colocado isso? Você é o avô dele? E pronto? Ou é o avô trans? Sou o avô. Não, sou o avô. É isso que eu queria entender? Não, sou o avô. Não existe essa coisa de dizer que é trans, mesmo porque ele ainda é muito pequenininho para ter esse entendimento. É o avô. Né? Pode ser que lá na frente, é aquilo que eu falo, tem tanta coisa hoje, tem tanta informação, que, óbvio, a gente não vai se negar a dizer, né? Ele vai conhecer a história do avô, mas no momento em que ele possa entender o que é, ou talvez até ele ensine pra gente, porque essa geração que tá vindo agora, ela já nasce com o chip trocado, ele já vem ensinando muita coisa pra gente. O que me incomoda, e as pessoas sempre me perguntam também, que assim, eu sou Jordão Lessa, gênero masculino, não tem nada que diga o contrário, né? Tá aqui o meu passaporte, meu certificado de reservista, porque eu já fiz a retificação de prenome, gênero, então não tem nada que diga que não. Sim. Ao contrário, eu teria problema se eu dissesse o contrário agora. Sim. Agora seria complicado dizer o contrário. Mas eu sempre falo para as pessoas também que assim, eu não chego na padaria e falo assim, me dá um pão que eu sou um trans. Eu só falo isso em lugares onde é pertinente, né? Mas já aconteceu de eu estar realmente numa padaria, a situação foi essa, e tinha uma mulher trans ou travesti, eu não sei como é que ela se identifica, que ela estava ao meu lado, e o cara do balcão que estava atendendo ela de uma forma muito sarcástica, sabe? Constrangendo ela. E aí eu tomei as dores dela, e ele ficou tipo assim, mas pô, por que você tá se metendo nisso? E aí no momento eu falei, cara, eu tô me metendo nisso porque eu sou igualzinho a ela. Aí ele tipo, sabe? E você acaba se colocando em risco, mas é um negócio que não tem jeito. Quando as pessoas falam assim, João, você tem medo de morrer? Todo mundo tem, né? Eu não digo medo, mas eu acho que nunca tá na hora. Sim. Mas a gente está vivendo uma loucura tão grande que eu vou morrer infartado em frente à televisão se eu não fizer nada. Justo. Porque todo dia, você piscou o olho e acontece um problema. Você dormiu, no dia seguinte tem uma notícia bombástica. Sabe? Que é melhor você estar enfrentando isso. Eu não sei me sentir acuado. Eu não sei, é o que eu falo, gente, são 53 anos de vida. Eu já passei por muita coisa, né? E consegui superá-las para chegar até aqui. Então não tem como eu fingir que não está vendo o que está acontecendo e pegar minha varinha e pescar, não. Esse meu lugar de privilégio hoje, ele foi conquistado com muito suor, com muita lágrima, com muito sangue. Isso não pode ser à toa. E aí eu olho para o lado e fico pensando, e os que estão por vir? Sim. Da mesma forma, daqueles que vieram antes de mim. Se hoje a gente está aqui batendo esse papo e se expondo e saindo na página de um jornal, é porque antes da gente, muita gente sucumbiu. Sim. A nossa história, ela vem de lá de trás, de muito lá de trás. Pessoas que lutaram tanto para que hoje a gente consiga ter o que nós temos, os avanços que parecem mínimos, mas que na época delas eram impensáveis. Então é uma questão, falo de novo, de responsabilidade comigo, para os meus pares e para os que já foram, os que já passaram antes de mim. Eu acho isso muito importante. Né? E aí tem esse viés também, já me adiantando, que eu me considero um homem transfeminista. Né? Porque eu falo sempre, eu não posso deixar minha história de lado, porque eu sei o que é ser vítima do machismo. Então, quando você fala nessa paternidade, que eu estava questionando de que paternidade a gente está falando, né, é porque não basta fazer o filho ir embora, porque isso vai cair no colo da mulher. Sim. A mulher se desdobra para ser pai, para ser mãe, para preencher os espaços que aquele homem que fez aquele filho não vai fazer. Quantas vezes a justiça tem que ir atrás de um cara para que ele pague uma pensão alimentícia? Inclusive teve um que também atacou o Tami, falando no nome de Deus. É isso que eu não consigo entender. Gente, um mundo está de cabeça para baixo, o outro ficando maluco. Sim. As pessoas falam uns absurdos desse e reivindicam o nome de Deus como se estivessem falando a coisa mais certa do mundo. Sendo que essa mesma pessoa, se eu não me falha a memória, há pouquíssimo tempo estava foragida da justiça por não pagar pensão alimentícia. Eu sei de quem está falando e é isso mesmo. Então, quem é que tem mais moral para ser pai na história? O Tami ou esse cara?
A tua pergunta ela é retórica, porque a tua pergunta responde toda essa bagunça que estamos vendo agora. Agora não, que na verdade sempre teve, na verdade agora ela está sendo exposta mais, né? Exatamente, ela está sendo exposta. Não existe dizer que isso é algo novo. Então... A gente está saindo do romantismo para falar sério. O que é ser pai? O que é ser pai? Acho que é isso que está acontecendo. Eu acho que essa questão toda que foi levantada, que a empresa faturou horrores com isso, aquele senhor lá atacou usando o nome de Deus, o outro embarcou e falou também um monte de besteira, mas no fundo, o que sobra disso tudo é que a gente está levantando uma questão muito séria. O que é ser pai? É fazer só e tá tudo bem? É ver só no Dia dos Pais e tá tudo bem? É ver de vez em quando? É depositar o dinheirinho da pensão? Ou é estar ali do lado, dando amor, ensinando, fazendo beabá, dormindo tarde, ajudando a esposa a trocar uma fralda, dar um banho? Que, aliás, eu preciso falar que essa sorte eu tive, que meu filho é um paizão. Ele até me surpreendeu. Ele era de levantar de madrugada, de trocar fralda. Foi incrível a relação dele. Sabe? Então, eu acho que isso que fica, dessa polêmica toda, é a gente questionar. E até para os próprios homens. Não vejam isso como ataque. Eu vi um comentário, eu vi isso com um comentário assim, mas ele não me representa. Mas a gente não está aqui para representar ninguém. A gente não está representando homem cis ninguém. Nós é que temos que nos representar. Eu acho que os homens cis deveriam, nesse momento, fazer uma reflexão, uma auto-reflexão. E pensar, que pai eu estou sendo? Perfeito. Sabe? Isso seria muito produtivo, em vez de ficar pensando só do lado do ataque ou da anatomia do corpo, porque isso aí, gente, não vai levar ninguém a nada. Não, porque veja bem, não é uma vagina, desculpa gente o termo, sim, se alguém achar, assim, mas não é uma vagina e um pênis que vai balançar o berço. Exatamente. Né? E aí você, mas é algo, porque você coloca tanto, você tira o cerne, você tira o foco de algo e coloca em outro que é totalmente inútil para a discussão. Porque nós estamos falando de mulheres, de homens, de pessoas, e isso independe de tudo isso que nós falamos, mais uma vez, sobre gênero, que estão sendo criadas sem amor, estão sendo criadas sem parâmetro de respeito ao próximo. Por quê? Ao invés dela ter uma figura que está lá responsável, esse vínculo biológico, às vezes sim, tem que ser visto, porque aquela pessoa fez aquela criança, ela tem sim uma responsabilidade com ela. É diferente de eu adotar, por exemplo, eu sou uma mãe, eu sou uma futura mãe adotiva. Então, quando eu vejo essa fala contra vocês, ela doeu em mim, porque eu vi pessoas falando, vieram pessoas falar para mim em privado, que o Tami, que a gente já está colocando ele, o Tami, o Jordan e qualquer outra pessoa, vocês não são pais naturais. Isso doeu em mim, porque cadê meu filho? Ele não vai ser meu filho? Eu não vou ser mãe de verdade? Porque sempre falar, não é pai natural, não é pai de verdade. Não é mãe natural, não é mãe de verdade. Em pleno século XXI, a gente ouvia coisa tão absurda, né? A sensação que eu tenho é que a gente está andando tão para trás que daqui a pouco a gente está na caverna de novo. É absurdo, e eu me doí, além de achar absurdo, isso doeu para ver tanto que essas falas são reflexivas em uma esfera tão maior. Uma mulher que pretende uma adoção unilateral, solteira, sem precisar de ninguém, se ofendeu por algo que te ofendeu de forma mais drástica. Isso é muito pesado, essas falas. Eu ouvi que você não é pai de verdade, isso é muito feio. Isso é depreciativo ao extremo. Você é pai. E as pessoas preferirem que essa criança esteja numa situação colocada para adoção, que essa criança esteja nas ruas, como a gente vê aí, a rua está cheia de crianças pedindo comida, sabe? Do que está sendo trazida para uma família, do que está sendo criada e está crescendo com amor, que está aprendendo valores de amor, porque eu me pergunto muito quando eu vejo esses ataques, principalmente quando vem, né? Eu costumo dizer assim, existem os evangélicos e os cristãos. E essas pessoas não são pessoas cristãs, sabe? Porque os evangélicos, essas pessoas que são muito na religiosidade, como você falou da matemática da vida, é muito simples, 1 mais 1, não, ela é uma equação muito complexa. Mas essas pessoas que têm a influência, que têm o poder da fala, que dominam inúmeras famílias, que não têm condições, porque não teve a base, não teve a educação, elas não têm nem noção do que está sendo dito para elas, elas estão apenas seguindo essa pessoa. Mas essa pessoa tem conhecimento, ela sabe o mal que ela está causando. Sim. Ela sabe que o caminho não é por aí.
Mas para ela é vantajoso que seja assim. E isso é muito triste. Muito. Porque você prefere destruir uma família para não perder o seu poder. Você destrói milhares de famílias para se manter num lugar de privilégio que você conquistou na sociedade. Mesmo que para isso você use da religiosidade. E não é só evangélico, não. Eu estou falando de religião em geral. Tem várias pessoas muito boas em todos os lugares, mas existem pessoas que estão usando da palavra, da Bíblia, de qualquer outro livro sagrado para se manter no lugar de poder. E aí a pergunta que eu faço sempre: qual é a diferença do que a gente está vivendo hoje para os dias de que aqui na Terra andou Jesus Cristo? Porque talvez se Jesus Cristo estivesse aqui hoje, ele estaria sendo condenado. Talvez ele estivesse preso. Muito provavelmente. Porque ele é um cara tremendamente evolucionário, que com ele andava todo mundo, e que ele dizia para as pessoas: gente, acorda, vocês não podem ficar pagando impostos a vida inteira. Fé não é para ser vendida. Dentro do tempo eu não quero que nada seja vendido. Jesus falava isso. Então, se ele estivesse aqui hoje, essas pessoas fundamentalistas que têm essa visão assim, também estariam condenando esse Jesus. Sabe? E são essas pessoas que o condenaram à cruz e lavaram as mãos depois. Eu acho que eles fazem esse papel. E estão levando milhares de famílias a acreditar que eles estão certos. Mas na Bíblia é o que diz: entre Jesus e Barrabás, o povo escolheu Barrabás. É o mesmo povo que é assim. Então o ciclo está se repetindo. É que nós não vivemos naquela época, nós estamos vivendo a época de hoje, mas a história ela está se repetindo. Por isso que quando alguém fala para mim: Jesus está voltando, eu falo: por mim ele podia pegar um atalho. Vem logo. Já resolvia logo tudo isso. Vem logo, Jesus, porque o negócio tá feio. Mas isso aí, até que dentro da história, a gente fala, que Marx explica, que é a dinâmica cíclica da história, né? Sim. Realmente, certos fatos, quando a gente olha o passado, eles se repetem, né? Tanto é que a gente tá vendo, e geralmente, ultimamente, tem sido de 30 anos. Tanto é que a gente tá vivendo algo 30 anos, mais ou menos 30 anos após o fim da ditadura, a gente tá voltando a ver essa voz autoritária. Essa sombra de novo, né? E exatamente. Eu acho que esse ciclo acontece, que a gente tem um ciclo, aí ele dá uma melhoradinha, aí passa, daqui a pouco vem outro, a gente tem aquela melhora com mais um pouquinho, até a gente chegar numa totalidade. O problema é que a nossa vida é muito curta para alcançar todos esses ciclos e ver um planeta vivendo em harmonia, né? Porque vai ser maravilhoso o dia que nós não precisarmos fazer mais nenhum tipo de reivindicação. Vai ser maravilhoso o dia que você não precisar dizer que você tem o direito de estar ali e é uma mulher negra, porque as pessoas não veem uma mulher negra na posição que você ocupa. As pessoas não veem um homem trans na posição que eu ocupo. Por isso é muito importante, quando a gente se apresenta, dizer um currículo extenso. As pessoas falam: por que você está dizendo isso tudo? Não, eu tenho que dizer. Precisa. Sabe? Eu tenho que dizer, porque as pessoas falam assim: não, mas ser trans não é 10% do que eu faço, do que eu sou. E a gente está acostumado a ter um homem cis branco desfilando o currículo dele. Então é importante que a gente diga assim: nós não somos todos só a faixa da vulnerabilidade. Nós também alcançamos outros espaços. Né? E aí vai ser maravilhoso o dia que a gente não precisar fazer mais isso e que as pessoas se importarem com a vida dos outros no sentido de ajudar e não de atacar. No sentido de: aconteceu isso, pô, cara, você está precisando de alguma coisa? Será que eu posso te ajudar de alguma forma? Olha que coisa incrível. Nós vamos chegar um dia, o planeta ainda vai ser habitado por pessoas que vão pensar dessa forma. Né? Obviamente que não vai ser para mim, não vai ser para você, não vai ser para essas gerações que a gente conhece. Não. Mas a gente faz parte desse processo e isso é muito importante. Me diz uma coisa. Pai, tem umas falas que isso sempre incomodou a mim, né? Até porque eu sou uma mulher feminista. Quando eu vejo alguma mulher falando: o meu marido me ajuda muito com meu filho. Isso sempre, desde adolescente, eu tenho 35 anos, desde adolescente, isso sempre foi incômodo pra mim. Me diz aí, o que é ser pai? Porque é ajudar? É uma ajuda? Essa fala da ajuda é terrível, né? Sim. Quer dizer, ele ajudou pra fazer, ele ajudou pra criar, ele ajuda pra fazer compra, ele ajuda. Ele nunca vai ser o protagonista, mas sempre tá ajudando. Cara, protagonismo, pai, porque o pai é protagonista também. Você vê que o machismo, ele é algo tão estrutural que as mulheres repetem sem perceber o que estão falando.
Quando ela diz meu marido me ajuda, ela está assinando embaixo de que a responsabilidade é dela. Né? Antigamente, uns anos atrás, como é que era? Dava um problema com o filho, o marido falava, não, porque o seu filho fez isso. Não é o filho dele, o filho deles, é o filho dela. A responsabilidade quando alguma coisa dá errada é da mulher. A gente está vendo isso acontecendo hoje. Por causa dessa coisa do ajuda. Gente, não existe ajuda, é junto. Fez junto, vai criar junto. A responsabilidade é dos dois. Esse negócio de ajuda, isso não existe. Sabe? Então, eu acho que a gente... É muito difícil desconstruir tudo isso, porque a gente foi criado com essa estrutura. Quando eu vejo, por exemplo, na rua, uma mãe que o menininho fala assim, ai mãe, quero fazer xixi. Aí ela fala assim, olha no poste. E ela às vezes não ajuda, bota o pênisinho dele pra fora pra ele fazer um xixizinho ali na rua. Isso é ruim. Por que o menino pode? Não, meu filho, você segura aí que a hora que a gente achar um banheiro, você vai no banheiro. A gente vai ali no bar. Porque se fosse uma menina, ela não ia fazer isso. Então, olha como é que uma coisa tão simples, mas ele é uma reverberação de machismo. De fato. Então, é o que eu falo sempre. Gente, metade do mundo, mais da metade do mundo é composto por mulheres. A outra parte são os filhos dela. Não tem jeito. Não tem jeito. Perfeito. E isso aí eu acho muito interessante quando eu converso com casais gays que têm filhos, né? Sejam em que os dois criam com responsabilidade desse filho. Porque, por exemplo, quando você vê uma mãe e uma mãe, que é o casal, e que você vê um pai e um pai, tá, quem ajuda quem? Não existe isso, os dois trabalham. E aí a sociedade tem uma dificuldade de assimilar quando eu falo pai e mãe. Tá, você vai pular na tomada. Porque dentro, quando eu vejo mãe e mãe, a gente já espera que aquelas duas pessoas, as duas estão responsáveis. Até os homofóbicos já esperam isso, que a mãe e a mãe vão cuidar. E também esperam que o pai e o pai irão cuidar na mesma medida. Agora, eles mesmos, daquilo que eles reconhecem, eles não entendem isso que você acabou de falar. Porque quando eu falo da mãe e do pai, eles entendem que a mãe cria e o pai, quando pode, ajuda. É um coadjuvante. É um coadjuvante. Por isso que seria importante a gente começar a mudar isso e começar a dizer os responsáveis. Justo. É isso que eu acho interessante. É na escola. Reunião de pais. Não, gente. Reunião de responsáveis. Justo. É uma forma de começar a mudar isso. Vamos parar de falar pai e mãe para dar esse peso 1 e peso 2 e começar a falar, olha, reunião de responsáveis. Quem são os responsáveis pelo fulano de tal? Eu acho que aí a gente já começa a mudar. Com certeza. E aí é interessante assimilar que essas pequenas coisas, na verdade, elas são um motor de mudança. Sim, a fala é muito importante, né? A gente começa a repetir, daqui a pouco as pessoas começam a refletir sobre aquilo, e aí vai tomando uma proporção, e que você vai vendo que, nossa, é muito mais natural falar dessa forma do que eu falava antes. Isso é muito importante a gente pautar. Olha, nós estamos seguindo para os 12 minutos finais. Eu quero focar... Passa tão rápido. Passa, eu tô amando conversar contigo. Tu ainda vai voltar amando, sinceramente. E falar nisso, Ivone. Tem assunto. Tem, a Ivone, Gata de Rodas, muito obrigada. Você é um anjo. Foi ela que te indicou. Muito obrigada. Ela é uma fofa. Na hora que ela estava falando comigo, você me chamou. Foi. E eu falei pra ela, você tá me falando aqui agora. Uma fofa, amei mesmo. Ela vai participar, inclusive, de um webinário conosco. E, sim, me fala, nesses últimos minutos, a tua experiência e o que você espera de paz. E, principalmente, eu quero que você dirija a sua palavra para os homens heteronormativos cis. Grazi, eu acho que é isso que a gente está falando, né, durante a live toda. Eu acho que a gente precisa olhar tudo isso que está acontecendo, esse burburinho todo que está acontecendo. Primeiro, a gente precisa entender 2 pontos que para mim são muito sérios. Primeiro, quando aquele senhor, que é um cara de influência, começa com os ataques da campanha contra o Tami, a minha primeira preocupação foi, isso é uma cortina de fumaça. Porque a gente sabe que esse senhor, ele tem uma ingerência muito grande no governo federal. Inclusive, até na escolha de ministro, houve a influência dele, isso foi público, todo mundo ficou sabendo. E aí a minha primeira preocupação é assim, o que será que está sendo tramado por trás dessa cortina de fumaça?
porque vai ser um burburinho danado, essa acusação, vai ter um monte de coisa acontecendo, ele sabe que ele vai responder um processo por isso, como as associações já colocaram, mas talvez seja um preço muito pequeno para pagar diante de algo que esteja sendo encoberto por essa cortina de fumaça. Essa foi uma preocupação que eu tive no primeiro momento. Né? E depois, eu realmente não sou uma pessoa de ler comentário. Eu leio quando as pessoas querem falar alguma coisa para mim boa, elas falam geralmente no meu privado. Sim. O que tem de comentário negativo, eu não leio, porque isso não vai fazer a menor diferença na minha vida. É o que eu digo, a opinião, ela é sempre sua. Ela só vai ser minha se eu aceitar. Sim. E eu estou numa idade que eu já posso escolher o que eu quero ou não na minha vida. Então, eu não leio comentário. E veja esse burburinho todo, como eu falei anteriormente. Vamos deixar de lado os corpos das pessoas, porque não faz a menor diferença o que eu faço na minha vida, com quem eu durmo. Eu sou casado, minha esposa, inclusive, está aí assistindo. Sabe? Tenho 2 enteados, tenho um segundo neto, que o meu enteado teve agora, dia 26, no último domingo ele fez um mesinho, então já são 2 netos, a família está crescendo. Né? Então, as opiniões contrárias não vão deixar de fazer com que eu tenha a minha vida e que eu viva da forma que eu acho que é melhor para mim. E eu acho que os homens heterocis normativos, nesse momento, podem aproveitar tudo isso que está acontecendo para fazer uma reflexão. Sabe? Olha para o teu filho, olha para a tua esposa, para a mãe do seu filho, se já não estiverem mais juntos. Porque uma coisa que eu sempre disse, existe ex-mulher? Existe. Existe ex-marido? Existe. Mas não existe ex-filho. Perfeito. Então não vai existir nunca um ex-pai, uma ex-mãe. Não vai existir um ex-responsáveis por aquela criança. Vamos aproveitar esse momento para ter uma reflexão sobre isso. E se colocar realmente no lugar desta paternidade que está sendo apregoada por aí. E fazer valer, independente dos corpos, o que é ser pai. É isso. É dar amor, é dar carinho, é mostrar para essa criança que existe um caminho, que o caminho só se faz caminhando. Mas caminhar sozinho é muito mais difícil. Eu acho que é por aí, um momento de reflexão. Me emocionei, cara. Deixa eu falar. Eu me emocionei agora. Mas, nossa, olha, eu fiquei sem palavras agora. Foi tão forte. É por isso que essa questão de paternidade é muito séria, sabe? Vamos sair desse oba-oba de quem tem, quem não tem, quem tem pênis, quem não tem, quem não adotou, que a coisa é muito mais séria. Nós estamos falando de vidas, a gente está falando de seres que estão crescendo. Nossa. E que alguns estão sendo abandonados, isso é muito sério. Vamos perpetuar a tua... Tem uma pergunta aqui, que ela foi ótima. Aonde que eu posso adquirir seu livro? Porque as pessoas precisam te ouvir. Me chama no Insta, Jordan Lessa Palestrante. Tem o canal do YouTube também, que é o canal do Jordan Lessa. E aí você entra em contato comigo que eu te envio com dedicatória. Estou até para fazer postagem agora essa semana. Eu tenho exemplares aqui comigo que eu envio com dedicatória. Tem aquele videozinho da palestra que eu estou dando de brinde para as pessoas. Sim. Tem uma palestra de 45 minutos que as pessoas estão levando de presente, que aí vocês vão ter uma ideia de tudo que eu falo aí. A Grazi já assistiu. Sim. É isso, é só me chamar que a gente faz esse link e eu envio para vocês. Eu vou adquirir o livro, vou fazer inclusive, pessoal, uma postagem para ficar mais perfeitinho no Stories, para todo mundo saber o link do Instagram. Falem com ele em privado, vamos adquirir essa força que todos nós, dentro do seu grupo, seja esse eu, aqui. Pronto, seja no meu grupo como eu negra, seja com o Jordan como homem trans, nessas horas a gente precisa essas horas sim a gente precisa se afirmar, porque no futuro espero a gente não precisar se afirmar. Esse trabalho que a gente está fazendo fazendo agora, que para no futuro a gente não precisa. Nós estamos levantando bandeira, falando eu sou isso, eu sou aquilo, eu defendo isso, defendo aquilo, para no futuro não precisarmos ir realmente, aí sim, sermos todos iguais. Infelizmente ainda não somos. Eu esqueci. Tem o meu site lá, que é o jolessa.com.br, que lá tem como mandar e-mail também. Pois, perfeito. Eu vou fazer a postagem, vou colocar, também eu vou te enviar, caso você queira aproveitar para botar. Gente, compre. Compre, que é assim que a gente ajuda o nosso próximo e a gente tem que difundir. E eu consigo ajudar mais pessoas. Com certeza. Jordan, muito obrigada, tá? Muito obrigada. Obrigada a você. Ivone tá aqui, obrigada, meu amor. Você é demais, é um anjinho na minha vida. Tá? Obrigado, Ivone, pelo convite. Obrigado por ter feito esse link aí. Isso aqui tá acontecendo porque você provocou. Sim, sim. E parabéns, tá? Sua história é admirável. Parabéns por ser um avô e pai
como você é e por representar tão bem as pessoas que merecem respeito, tá? Obrigada. Muito obrigado, cara. Muito obrigado, Grazi. Gente, obrigado a todo mundo aí que assistiu. Quem assistiu depois, valeu, obrigado. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.